Olá, alunos, bom dia, boa noite. Nós vamos iniciar agora falando um pouco sobre a avaliação das alterações de linguagem no adulto. Tá? Nós vamos falar sobre protocolos existentes na literatura e como é que nós podemos também montar um protocolo mais rápido, também tão eficiente quanto os protocolos que já existem, porque nem sempre nós vamos dispor de tempo, né, para utilizar em inúmeras sessões para avaliar os aspectos, né, daquela patologia específica do paciente. Quando a gente está em atendimento com o paciente que possui alterações neurológicas, nós temos que buscar sermos muito eficiente quanto à tratativa com o paciente. Porque é um paciente que possui comorbidades que vão alterar ali o seu estado físico e emocional. Então, quando uma avaliação ou mesmo uma terapia se prolonga, né, por tempo muito grande, em várias sessões com o mesmo objetivo, nós podemos ali estar cansando e estressando o paciente. E isso impede o que nós tenhamos o êxito necessário que nós precisamos obter com aquele paciente. Então, quando a gente fala em avaliação, principalmente no adulto com alteração de linguagem, nós temos que ter essa praticidade quanto à tratativa com esse paciente. Então, nós vamos hoje começar falando sobre alguns protocolos que são citados na literatura para a avaliação das afasias, que são alterações de linguagem no adulto, tá? E aí nós vamos ter depois uma avaliação que vai utilizar todos os aspectos que nós abordamos em sala de aula para avaliar esse paciente também, sem um protocolo específico, né, validado por determinado pesquisador, mas utilizando os aspectos que podem estar alterados nesse indivíduo para que a gente atue também no foco, né, da queixa do paciente. Quando a gente fala em avaliação, nós temos que ter em mente que a avaliação ela é um processo de observação e não é uma observação comum qualquer. É uma observação vazia, sem objetivo. A avaliação terapêutica, ela é uma observação crítica. E isso vai envolver o quê? Análise e interpretação do que o paciente nos oferece, tanto de normalidade quanto de possíveis alterações característico do problema que ele está passando, tá? Então, essa avaliação ela vai envolver essa observação crítica e essa observação crítica ela vai envolver uma análise e uma interpretação. E isso vai determinar a importância e o significado dos sintomas que nós vamos observar no paciente. A partir dos sintomas observados, nós vamos ter decisões que devem ser realizadas para que a gente possa atuar nesse tratamento de uma forma precisa, eficiente, tá? Então, a avaliação, ela precisa ser muito completa em todos os aspectos. Mas para ela ser completa, não significa dizer que ela precisa ser demorada, precisa ser extensa ao ponto
de você perder inúmeras sessões, né, na avaliação desse indivíduo, tá? Por isso que quando a gente fala que a avaliação é um processo de observação crítica, é justamente porque você precisa ter aquele olhar muito criterioso. Você precisa conhecer as patologias, a fisiologia dessa patologia, o que você pode esperar de alterado nesse indivíduo, ok? Partindo desse princípio, a literatura ela vai nos referenciar com 3 protocolos utilizados na avaliação das afasias, tá? Nem todo profissional ele utiliza um protocolo fechado. Esses protocolos fechados eles são comprados, né, para que eles sejam utilizados nas clínicas. Eles são muito utilizados, os protocolos fechados, principalmente em pesquisas científicas, para validar a eficiência do que está sendo avaliado, tá? Um dos protocolos que a literatura refere é o exame de afasia M1-alfa. Ele é considerado um instrumento importante para diagnosticar as afasias, tá? É considerado um protocolo específico e rápido, tá? Vai ser muito utilizado em triagens em ambientes hospitalares, né, que requer uma praticidade e uma crítica muito maior do avaliador, ok? Esse protocolo ele foi submetido a estudos em uma população normal e uma população com alterações afásicas, tá? Para você poder ter ali um padrão de normalidade. No entanto, a literatura refere que em pacientes que possuem baixa escolaridade, o teste de afasia M1-alfa ele não foi tão acessível. Pessoas com baixa escolaridade sentiram uma dificuldade maior para cumprir com as etapas do teste, ok? Então, a escolaridade ela vai interferir, tá, nas funções cognitivas e de linguagem, tá? E imaginem pacientes que possuem alterações de afasia após, né, doenças que fizeram com que alterassem a linguagem a nível neurológico. Então, o teste ele não foi considerado assim tão eficiente para esse tipo de indivíduos, tá? O teste M1-alfa ele é composto por estímulos, tá, que poderiam ser processados com muita dificuldade com pessoas com baixa escolaridade, só para finalizar aqui, porque possui presença também de estímulos visuais. O teste de afasia M1-alfa, ele vai avaliar componentes linguísticos, também inclui avaliações, né, da fala, de praxias verbais e não verbais, faz manipulação de objetos, utiliza-se também de reconhecimento de partes do corpo, orientações quanto à lateralidade, né, direita ou esquerda, e também vai avaliar habilidades aritméticas desse indivíduo. Ele vai ser dividido em uma entrevista dirigida, né, em perguntas, e ele vai utilizar provas que vão ser controladas também, testes, para que esse paciente resolva. Essa prova controlada, ela vai avaliar a compreensão oral, a compreensão escrita, a escrita utilizada de cópia, a escrita copiada, ele vai ver um texto e vai copiar,
Vai avaliar também o ditado, que é a escrita ditada, né? O avaliador vai falar ali um texto ou palavras e esse indivíduo ele vai escrever o que está sendo dito. Vai avaliar a leitura em voz alta, repetição e denominação, né? Os aspectos linguísticos que podem estar alterados num paciente com lesão a nível neurológico, implicando aí na linguagem e na fala. Tá? No final do teste, vai ser realizado uma análise quantitativa dos itens que foram avaliados e vai ser dado uma pontuação para esses itens, tá? Quanto mais alto for o somatório da pontuação que esse indivíduo possui, significa dizer que maior é a alteração que ele possui em termos de compreensão e expressão da linguagem, tá? E de acordo com a soma, né, em cada subitem avaliado, os autores eles vão sugerir classificações de tipos de afasia desse paciente, ok? Então, o teste M1-alfa, ele vai classificar as afasias partindo de sintomas linguísticos, tá? E ele vai se ater, principalmente ele vai ter um enfoque muito maior com a localização dessa lesão para classificar esse tipo de afasia. Isso aqui é um protocolo fechado que você faz, né? Você compra esse protocolo para avaliar esses pacientes. O segundo teste é o teste de Boston para diagnóstico das afasias, tá? Ele foi adaptado também, assim como o M1-alfa, para o português. No caso do teste de Boston, ele foi passado para o português pela Letícia Lessa Mansur, tá? Em 2006. E esse teste ele é muito utilizado para avaliação das afasias. Ele é um teste que possui uma bateria, né, uma amplas, vamos dizer assim, multifatorial de perguntas, respostas, avaliações, pequenas tarefas que vão explorar todos os déficits linguísticos desse indivíduo, vão avaliar ali todas as habilidades linguísticas desse indivíduo, tá? Ela foi traduzida e adaptada ao português brasileiro e ela é chamada de BDAE, ok? E ele vai aí também apresentar uns valores representativos para a população brasileira. Esse teste de Boston, ele pontua características de diversas áreas, tá? Como grau de severidade, a compreensão auditiva do indivíduo, a expressão oral, a compreensão da linguagem escrita, da linguagem oral e escrita, tá? Deixa eu só corrigir aqui. Oral e escrita. Um estudo realizado em 2011, né, utilizando o teste de Boston, traduzido para o português, ele mostrou que essa ferramenta requer uma quantidade grande de sessões para que ela seja realizada completamente, e ela vai variar de 2 a 8 sessões. Então, o teste de Boston, ele é um teste que é utilizado mais no consultório, já com o paciente que já foi liberado do hospital, já recebeu alta hospitalar, já está no processo mesmo de reabilitação ali das lesões que sofreu. Então,
no estudo que foi realizado em 2011, foram utilizados entre 2 e 8 sessões para realizar o teste de Boston completo, ok? E aí esse autor, ele faz uma crítica, dizendo que o teste, ele não é compatível com a realidade de saúde pública do nosso país, né? Tendo em vista que nós temos números reduzidos de quantidade de sessão disponíveis pelos planos de saúde e até mesmo nas consultas particulares, você, vamos dizer assim, utilizar até 8 sessões somente para avaliar esse indivíduo é um custo muito alto para o paciente, né? Então, nem sempre o paciente ele vai dispor de recurso financeiro para utilizar, tá? O terceiro teste que é utilizado para a avaliação das afasias, ele é chamado de teste de reabilitação das afasias. Esse teste, ele é um teste genuinamente brasileiro. Ele foi elaborado pela Regina Jakubowiczs em 1996, tá? O teste, ele tem como principal objetivo identificar os problemas, né, do paciente afásico, mas também, ao mesmo tempo, determinar o que facilita a resolução de tais problemas desse indivíduo. O teste de reabilitação das afasias, ele é um teste, vamos dizer assim, aqui até, já estou até antecipando, mostrando a foto, ele é uma bateria completa, onde vai ser utilizado os testes para diagnosticar o tipo de afasia que ele possui, e ele também já acompanha uma possível terapia baseado nas alterações que foram encontradas no teste. E aí ele vem também com um bloco de anotações dos resultados para que você faça um acompanhamento, né, do que foi identificado na avaliação, o processo, o prognóstico a partir do momento da terapia e como é que ele vai acompanhar esse paciente, tá? Ele é subdividido em blocos de acordo com os processos linguísticos, cognitivos e comunicativos envolvidos no paciente. Utiliza-se de provas, tá, de compreensão e expressão da linguagem oral, compreensão da linguagem oral, e aqui na realidade é escrita, tá? Compreensão, retenção de memória, raciocínio, expressão da linguagem oral, a evocação da linguagem oral, a organização dessa linguagem também, tá? A análise dos resultados, ele busca os aspectos linguísticos que estão funcionantes. O teste da reabilitação das afasias, da Regina, ela não busca identificar as alterações, mas o que encontra-se preservado nesse paciente, tá? E ela até reforça que a ideia do teste não é classificar as afasias, né, e sim ligar a avaliação às finalidades da reeducação desse indivíduo, né? Porque o paciente com afasia, ele vai ser reeducado. As habilidades que foram defasadas ou mesmo perdidas em decorrência da alteração que ele sofreu, vai ser reabilitada, reeducada, ele vai reaprender aquele fator ali que está com déficit. Aí aqui eu achei, né, para mostrar para vocês as imagens dos testes, eu não consegui achar do alfa, do M1 alfa, mas aqui o teste de reabilitação das afasias, tá? Não é um teste caro de comprar. E o teste de Boston para diagnóstico da afasia, nós temos versões em português,
mas baseadas em artigos científicos, né? Ele realmente, o teste original, ele não vem no português, ok? Então, esse aqui é a nossa aula introdutória sobre a avaliação das alterações da linguagem no adulto, para a gente saber os protocolos, né, que a literatura refere. Mas todos nós não precisamos especificamente trabalhar com um protocolo X. Eu tenho que comprar o protocolo para avaliar o paciente. Eu posso fazer uma avaliação clínica baseada, né, nos critérios de habilidade linguística do paciente e buscar saber o que está alterado e o que se manteve dentro dos padrões de normalidade. Aí nas próximas aulas a gente vai aprender sobre isso.